Hey guys, how's it going? Eu sou o Rafael da English Specialist e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre como você pode conseguir tirar um 7 no Writing do IELTS. Parece ser uma nota muito complexa, muito inalcançável, muito inatingível, mas na verdade não é. Com alguns segredinhos ou com alguns macetes, a gente consegue a nota necessária e consegue o tão sonhado 7 que muitas pessoas querem. Eu vou falar sobre 3 pontos que são muito importantes para a gente atingir esse 7 e no finalzinho do vídeo eu vou falar sobre 2 mitos que vários candidatos acreditam, mas que simplesmente não é verdade. Por isso que eles são mitos. Então, se liga aí na vinhetinha que daqui a pouco eu volto. Let's go! Alright, a primeira coisa que você tem que entender é que o seu texto do IELTS, o seu writing, principalmente o Task 2, tem que ter uma boa estrutura. Você tem que separar os seus parágrafos de maneira inteligente e de maneira correta. Vamos usar esse exemplo aqui rapidinho. Digamos que você vai se mudar para um novo apartamento, para uma nova casa, o que seja. Nesse caso, você precisa levar todas as suas coisas. Para que você faça isso de uma maneira mais organizada, normalmente você separa as coisas em caixas e cada caixa é rotulada com o local de onde aquelas coisas vêm. Então, por exemplo, você vai ter uma caixa rotulada coisas de cozinha, outra coisas de banheiro. Agora imagine o que vai acontecer se você misturar essas coisas todas. Quando você chegar no seu destino e quando você for desempacotar, vai virar uma bagunça total. Ninguém vai saber onde é que as coisas estão e vai levar muito mais tempo para você reorganizar tudo e organizar na casa nova. Então, com o writing é basicamente a mesma coisa. Cada parágrafo deve ter um objetivo específico e deve ficar somente naquele objetivo. Então, digamos que você decidiu escrever um parágrafo sobre as vantagens de um certo tema que estava lá na questão. Aquele parágrafo deve ser somente sobre as vantagens. Não misturem as coisas. Eu vejo muito isso acontecer em sala de aula, de alunos misturando as coisas. No meio das vantagens colocam uma desvantagem. Ah, porque eu queria colocar uma comparação aqui. Não precisa. As desvantagens elas vêm no próximo parágrafo, tá? Então uma coisa super importante é isso. Organize os seus parágrafos como se fossem caixas que só podem ter certos tipos de argumentos, exemplos ou tópicos. A segunda coisa que é muito importante e que na verdade para mim é uma das mais importantes na hora de atingir um 7 ou de ter uma nota mais alta no IELTS é uma das exigências deles, na verdade é um dos critérios, que é coesão e coerência, né? Cohesion and coherence. Coesão e coerência tem a ver com a fluidez do texto, então como você faz a transição entre parágrafos ou entre frases, e a clareza do seu texto. Então, será que eu dando uma lida rápida ou eu através da leitura do seu texto, será que eu vou conseguir entender tudo? Imagine só que você vai fazer a sua prova, a prova vai ser enviada para um examinador e esse examinador vai lhe dar a nota. Se ele não conseguir entender algo que você escreveu, simplesmente não faz sentido nenhum. Ele não vai ligar para você, ele não vai dizer, ó, Rafael, estou aqui com sua prova, você escreveu esse parágrafo aqui, ou então essa frase, eu não entendi o que você quis dizer. O que foi que você quis dizer? Isso simplesmente não vai acontecer. Por não entender o que você quis dizer, o examinador vai fazer o quê? Vai baixar a sua nota. Se isso se repetir muito, obviamente, você não tem como conseguir uma nota alta, uma nota talvez acima de 6,5 ou até de 6, dependendo de quão repetitivo você foi nesse erro, né? Em não ser muito claro nas suas informações. Então não tem como atingir uma nota boa. Então é muito importante que o seu texto tenha uma fluidez muito legal, né? Que ele tenha transições que a gente chama de smooth, né? Que são bem suaves. E também é muito importante que eu consiga, como examinador, entender tudo o que você quis dizer com clareza e sem ficar me perguntando o que ele quis dizer aqui, o que essa frase significa. Quando está tudo mais claro, fica tudo mais fácil. O terceiro ponto é vocabulário específico. As pessoas esquecem que quando você está falando de algo específico, você tem que usar vocabulário específico. Então, digamos que o seu texto seja alguma coisa da área da saúde e é sobre hospitais.
Então você deve falar sobre médicos, enfermeiras, medicamentos, remédios, trauma, cirurgia, todo tipo de vocabulário que você tem. Ah, Rafael, mas eu não sou da área da saúde, eu tenho dificuldade com certos tipos de vocabulário. Você não precisa ser expert naquela coisa para ter pelo menos um vocabulário mínimo. O que você conseguir fazer, o que você conseguir colocar lá de vocabulário específico, já é mais do que suficiente. Agora vamos finalizar esse vídeo com 2 mitos, né? Eu sempre vejo memes, isso acontece muito mesmo, acho que toda semana alguém me manda um meme sobre o IELTS e é sobre o primeiro mito, que é o vocabulário. Muitas pessoas acreditam que você tem que ter um vocabulário super avançado para ter uma nota boa no writing do IELTS. E isso não é verdade. Não estamos mais fazendo essa prova 10, 15, 20 anos atrás, que talvez era dessa maneira. Hoje em dia o inglês já é um tanto quanto mais informal e você não precisa ter essa formalidade toda. Você não precisa abrir um dicionário e você não precisa procurar uma palavra nesse dicionário que seja uma palavra muito exagerada, né? Ah, eu achei uma palavra aqui, mas essa palavra não é usada hoje em dia, é uma palavra que ninguém compreende, que não faz muito sentido mais. É uma palavra bonita, é uma palavra grande, tem uma pronúncia difícil, mas não tem um uso muito importante. Então não adianta você usar esse tipo de coisa. Também não adianta você usar pronomes de tratamento ou então um tratamento que não se usa hoje em dia. Um exemplo muito simples é, quando eu era adolescente, as pessoas falavam muito da diferença entre can e may. Ah, para você ser um pouco mais formal, você deve usar may. Hoje em dia ninguém usa may. Ninguém diz, may I go to the bathroom? May I go to the restroom? Ninguém fala isso. Você vai lá e diz, can I go to the bathroom? Super simples. Então você não precisa dessa formalidade toda na hora da prova. O segundo mito é sobre a gramática. Você também não precisa de uma gramática muito complexa. Você precisa ter wide range of grammar, né, que é o que eles pedem nos critérios, que é saber usar diferentes tipos de gramática, sim, mas você precisa pontuar quais são esses tipos de gramática. Ah, peraí, vamos ver se eu usei o presente, vamos ver se eu usei o passado, vamos ver se eu usei o futuro. Você não precisa usar tudo isso. Muitas pessoas pensam ao contrário do que eu penso. Elas pensam assim, ah, eu ainda não usei o presente perfeito, eu acho que é muito bonito, então eu vou criar uma situação para usar o presente perfeito. Isso não funciona. Há uma chance muito grande de que você vai cometer um erro na hora de fazer isso. O que você deve fazer é pensar ao contrário. Eu quero dizer tal coisa, eu quero escrever tal frase, eu quero passar tal informação. Com essa informação, que tipo de linguagem que eu tenho que usar? Ah, eu acho que aqui vai cair bem um second conditional. Beleza, você vai lá e usa um second conditional. Ah, porque eu tenho o tempo definido, não vai cair um present perfect, vai cair muito melhor um simple past. Então você vai lá e usa o simple past. Tem que fazer sentido com o contexto que você está usando. Lembrando que, na hora do writing, tem que simplificar as coisas. Quanto mais você complicar as coisas, mais difícil vai ficar e mais fácil vai ser de você cometer um erro. Alright, chegamos ao fim do nosso vídeo. Muito obrigado a você que nos assistiu. Se você gostou desse conteúdo, se você acha que você aprendeu bastante nesse vídeo, existem muitos outros vídeos no nosso canal sobre o IELTS e sobre o Canadá, são duas coisas que estão juntas ali. E se você acha que você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal para que você sempre tenha essas dicas super importantes que a gente dá. Às vezes eu costumo chamá-las de dicas de $1 milhão, porque elas podem ser a diferença entre você passar ou não na prova, você atingir aquela nota dos sonhos. E não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo para que esse conteúdo riquíssimo chegue cada vez a mais pessoas. Alright, thank you very much for watching this video. I'll see you in the next one.